Olá, alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, da Universidade Aberta do Brasil. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula da disciplina Fisiologia e Anatomia Comparada. Então, nós vamos estudar sobre os órgãos, realizar as comparações com animais invertebrados e vertebrados e levantar os principais pontos dos sistemas. E nós vamos começar pelo sistema digestório. Então, os animais são seres heterotróficos, ou seja, precisam capturar e absorver o seu alimento. Nós não temos a capacidade que a planta tem de realizar a fotossíntese e, consequentemente, produzir o seu alimento. A planta, ela retira do solo a água, do ar o CO2, na presença de luz ela realiza fotossíntese e produz os compostos orgânicos. No nosso caso, nós precisamos alimentar, nós precisamos comer e, consequentemente, nós vamos precisar digerir esse alimento, quebrar esse alimento em moléculas menores. Então, no alimento nós temos proteína, nós temos carboidratos, nós temos lipídios, nós temos ácido nucleico e nós precisamos digerir essa proteína, quebrar em aminoácidos, digerir o carboidrato em monossacarídeos, para que a gente possa absorver e utilizar nos nossos processos no metabolismo celular. Então, o primeiro sistema que nós vamos estudar de forma comparativa é o sistema digestivo, um sistema importantíssimo para que a gente possa digerir o alimento, já que nós não temos condição de produzir esse alimento. Então, nós precisamos absorver o alimento. E nós vamos começar falando dos invertebrados. Então, os principais pontos que nós precisamos abordar nos invertebrados. Então, sistema digestório, ou também chamado de sistema digestivo. O primeiro invertebrado que nós vamos abordar são os poríferos, as esponjas, que realizam um tipo de digestão que nós chamamos de digestão intracelular. É aquela digestão que ocorre no interior da célula. A célula usa suas organelas para quebrar essas moléculas em moléculas menores, para quebrar esses compostos do alimento em moléculas menores, que essas moléculas possam ser absorvidas e, consequentemente, utilizadas pelo indivíduo. Então, nas esponjas, as esponjas apresentam uma célula específica chamada de coanócito. E esse alimento vai para o coanócito, lá vai ter a atuação das organelas, a digestão vai absorver aquilo que é útil para o animal e eliminar aquilo que não é interessante para essa esponja. Essa digestão é a digestão intracelular. No caso dos plateumintos, aqui eu tenho uma planária, tenho um plateuminto, tenho um verme achatado. No caso dos plateumintos, nós temos já um tubo, que esse tubo só tem um orifício, que é a boca. No mesmo lugar onde o alimento entra, aquilo que não vai ser aproveitado, o resíduo dos alimentos que vão ser ingeridos, também vão ser eliminados. Então, só tem um canal de entrada e saída do alimento para dentro do animal. E ali naquele tubo é realizada a digestão. Quando o animal tem o tubo, ele tem um canal, mas só tem uma entrada, uma porta que funciona de entrada e saída, nós estamos falando no sistema digestivo incompleto, tá? O mesmo local onde o alimento entra, o alimento também vai sair. Sistema digestivo incompleto. O que é diferente quando eu estou trabalhando com uma minhoca, com anelídeo. O anelídeo ele já tem um sistema digestivo completo. Ele precisa absorver o alimento, né? São animais invertebrados que não produzem seu alimento. O alimento precisa ser digerido, mas ele cai num tubo que,
começa pela boca, onde o alimento é absorvido, passa pelo esôfago, pelo papo, pela moela, pelo intestino, onde ocorre a absorção daquilo que é útil depois de digerido para esse animal, e é eliminado aqui, ó, pelo ânus. Então, isso é um sistema digestivo completo. O animal tem boca, onde entra o alimento, e tem ânus, onde sai o alimento. Ó, é diferente de um selenterado aqui. Ó, aqui nós temos uma hidra. Então, o mesmo local onde o alimento vai entrar, ó, o alimento também vai sair. Sistema digestivo incompleto. O sistema digestivo completo, ele é mais complexo, né? E ele permite com que o animal possa se alimentar várias vezes ali, porque o alimento não vai ser eliminado, aquilo que não vai ser útil para o animal, pelo mesmo canal. Então, permite uma maior alimentação desses animais e, consequentemente, uma maior eficiência aí na captura de alimento. E esse alimento ele é muito importante para a célula, tanto para as questões estruturais, para a construção da célula, como o açúcar, o carboidrato, é importante para a produção de energia, né? Para que a célula possa realizar sua respiração celular e, consequentemente, produzir ATP, e esse ATP vai fornecer energia para todos os processos metabólicos da célula. Então, nós estamos aí abordando os invertebrados e pegando os principais pontos. Falamos de digestão intracelular, que ocorre dentro da célula, digestão extracelular, mas aí eu queria uma observação. Veja que a digestão extracelular é diferente de digestão extracorpórea. Digestão extracorpórea é uma digestão fora do corpo. Os fungos fazem isso. Eles eliminam, liberam as enzimas para fora do corpo, a digestão ocorre fora do corpo e depois absorvem aquelas moléculas menores ali que foram digeridas. Aqui, a digestão está acontecendo dentro do corpo. Ela é intracorpórea, mas fora da célula, porque a gente tem um tubo, né? A gente tem um tubo digestivo onde ocorre esta digestão extracelular, que nós dividimos em digestão, sistema digestório completo, quando tem boca e ânus, e sistema digestório incompleto para aqueles animais que só tem um canal que serve de entrada e de saída daquilo que não vai ser utilizado pelo animal. Passando para frente, nós vamos falar de um vertebrado. Aí eu coloquei aqui o sistema digestório das aves. Então, já é um sistema digestório bem complexo. Nós temos lá as aves que não apresentam dentes, elas apresentam bicos, né? Absorve o alimento, que cai na faringe, que depois passa pelo esôfago e ele para aqui no papo, ó. Então, o tubo, ó, tem o papo. Nesse papo vai ocorrer o amolecimento desse alimento que foi digerido aí pela ave, e depois ela vai encaminhar isso para o proventrículo. E aqui nesse local é onde ocorre a digestão química. Aqui ocorre a liberação de enzimas, que essas enzimas vão quebrar essas moléculas maiores em moléculas menores. Depois disso, nós vamos passar para a moela, aonde continua a trituração desse alimento e, consequentemente, vai para o intestino, né? E lá no intestino, nós vamos ter a absorção daquilo que é interessante para o animal e, consequentemente, a eliminação pela cloaca, né? Daquilo que não vai ser aproveitado por esse animal. Então, aqui nós temos um tubo digestório de aves. Os mamíferos, primeiramente, nós vamos falar dos mamíferos ruminantes. Boi, girafa, bode. Aí nós temos vários mamíferos ruminantes, que são os animais que apresentam o estômago dividido em 4 partes. Então,
animais, primeiro, absorvem o alimento pela boca, né? Eles precisam se alimentar, são heterotróficos, eles precisam se alimentar, alimentam pela boca, o alimento vai para a pança, que nós chamamos aqui também de rumen, está com o nome de rumen. Nesse rumen, nós temos bactérias que produzem uma enzima chamada de celulase. Essa enzima vai quebrar a celulose, que é o carboidrato que está na parede celular de células vegetais, né? Por isso que os ruminantes conseguem digerir a celulose, porque eles apresentam essa relação biológica aí que fornecem para ele a celulase. Depois disso, esse alimento passa por retículo. No retículo vai ter uma digestão enzimática, vai formar uma saliva ali no retículo e vai ter a atuação de enzimas para a digestão desse alimento. E depois esse alimento volta, ó, do retículo, ele retorna para a boca, onde o animal vai mastigar aquele alimento novamente. Então, depois que ele engoliu, encaminhou para o rumen, isso volta para a boca, onde ele vai começar a mastigar e vai ruminar aquele alimento. Depois disso, ele volta com o alimento, só que o alimento vai cair no omaço, que é uma outra câmara ali do estômago. Nesse omaço continua a digestão, o alimento passa para o obomaço e do obomaço ele vai para o intestino, aonde vai ocorrer a absorção daquilo que é útil para que esse animal possa usar no seu metabolismo ou na sua estrutura. E aquilo que não é aproveitado vai ser eliminado pelo ânus do animal. Então, esses animais que primeiro colocam o alimento lá na pança, lá no rumen, depois voltam com esse alimento para a boca, nós chamamos de mamíferos ruminantes, tá bem? E nós temos digestório humano. O sistema digestório humano é um sistema complexo, um sistema que tem digestão extracelular. Nós também temos digestão intracelular com os lisossomos, são as organelas que realizam digestão, mas temos a digestão pelo tubo, um sistema digestório completo, que ele começa com a boca e termina com o ânus, onde é eliminado aquilo que não é absorvido, né, daquele alimento adquirido pelo humano. Então, esse sistema digestório, ele inicia na boca. Na boca, nós vamos ter já um processo mecânico ali de mastigar, de triturar, de rasgar o alimento. Esse alimento vai ser misturado à saliva. Aí nós temos as glândulas submandibulares, as glândulas sublinguais e a glândula da parótida, que forma a saliva. Esse alimento começa a ser digerido, porque na saliva nós já temos uma enzima, que é a amilase salivar. Lembrando que a enzima aí acelera a velocidade das reações químicas e ela começa a quebrar esse carboidrato, que é o amido. Feito isso, o alimento desce e cai na faringe, depois no esôfago. Na faringe, a faringe ela pertence tanto ao sistema digestório como ao sistema respiratório. Na faringe nós temos a glote, que é um canal que vai para o sistema respiratório, e a epiglote, que fecha e não permite com que o alimento caia no sistema respiratório. Então, o alimento desce para o esôfago, descendo para o esôfago, ele vai para o estômago. No estômago, nós temos alguns esfíncteres, né, que vão controlar, né, tanto um esfíncter de entrada como o esfíncter de saída, que vai controlar a quantidade de alimento que entra no estômago. Nesse estômago, nós temos um processo bem importante, porque o estômago ele libera o ácido clorídrico, o HCl. Esse ácido clorídrico ele não vai degradar o estômago, porque o estômago produz um muco que resiste a esse ácido clorídrico. Mas lá também nós temos produção de enzimas que vão atuar em um pH muito ácido, e essa enzima vai começar a digerir as proteínas. Aqui no estômago, nós também temos absorção de álcool, absorção de alguns medicamentos já no estômago.
Feito essa digestão e formando esse bolo bem ácido, esse alimento cai no intestino. Lá no intestino, essa acidez vai ser neutralizada. Nós temos o pâncreas e o fígado. O fígado vai produzir a bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar e depois liberada para o intestino. Lá no intestino, nós vamos ter a emulsificação da gordura pela bile e nós vamos ter a atuação das enzimas produzidas pelo suco pancreático. Então, nós vamos ter ali a digestão, né? Continua a quebra de moléculas grandes em moléculas menores, continua no intestino. Depois disso, nós temos a absorção, né? Essas moléculas vão ser absorvidas e vão cair na corrente sanguínea e vão em direção às células para os processos metabólicos e estruturais do indivíduo. E o alimento vai cair no intestino grosso para depois ser eliminado pelo ânus. Então, nós temos um sistema digestório aqui bem mais complexo, um sistema digestório completo, formado por boca e formado por ânus, mas que apresenta uma similaridade, né, com os animais, que não são mamíferos, porque apresentam também as estruturas digestivas aí, adquiridas ao longo do tempo, tá? Já que nós falamos do sistema digestório, na mesma aula nós vamos falar do sistema respiratório. O sistema respiratório já não vai ter mais a função de absorver os compostos orgânicos, né, para o indivíduo, e os compostos inorgânicos também, água e sais minerais. O sistema respiratório vai ter a função de capturar o oxigênio. Por quê? Porque os animais realizam respiração aeróbica. Então, eles precisam de oxigênio para realizar a respiração e, consequentemente, obter energia. Então, respiração aeróbica. Existem outros seres aí que têm respiração anaeróbica, ou seja, respiram, produzem uma quantidade menor de energia, mas realizam as fermentações, né? Então, a respiração anaeróbica. No caso dos animais, eles precisam ter um sistema que seja especializado na captura do oxigênio e, consequentemente, na eliminação do CO2, que é aquele que vai ser formado pela respiração. Então, nós precisamos respirar para produzir energia e, consequentemente, nossas células metabolizarem. Então, o sistema respiratório vai criar mecanismos para retirar esse oxigênio e fazer com que esse oxigênio chegue até as células. Então, nós temos primeiro a respiração por difusão, né? Então, o oxigênio ele vai passar de célula por célula, né? E não tem ali um sistema que vai fazer uma circulação muito eficiente desse oxigênio, e a respiração vai se dar pelo processo de difusão, né? Partindo daquele lado que tem uma concentração maior de oxigênio para aquelas regiões que têm uma concentração menor de oxigênio num processo aí de difusão. Ocorre ali com as esponjas, com os colelaterados, com os plateumintos, com os nemateumintos, né? A respiração cutânea, que ocorre com minhocas e com planárias, o animal precisa estar úmido para que, através da pele ali, aconteça a respiração cutânea. A respiração traqueal, onde o oxigênio já vai chegar direto nos tecidos musculares, e aquilo ali vai aumentar a eficiência do metabolismo dessas células. E os sistemas branquial, onde o animal retira o oxigênio da água, né? Então, a água apresenta oxigênio dissolvido, e ele tem um sistema ali que ele consegue retirar o oxigênio da água. E pulmonar, que é a retirada de oxigênio do ar. O animal branquial, quando ele está fora da água, ele não consegue capturar o oxigênio pelo ar, porque essas brânquias vão ressecar e não vai permitir o funcionamento branquial. Então, pegando os exemplos de animais, primeiro, coloquei ali um colelatado, que nós falamos aí que a respiração é por difusão,
então vai ocorrer a entrada de oxigênio por difusão e a saída de CO2, né? Então, ocorre um processo de difusão para o transporte desses gases para que esse oxigênio chegue às células desses animais. Passando aí dos quinidários, nós temos aqui os artrópodes, e aqui é um caso específico de artrópode que faz respiração traqueal. Então, no gafanhoto, nós temos as aberturas, né, que é o sistema traqueal. Nessas aberturas ocorre a entrada de oxigênio e o oxigênio ele vai direto para o tecido muscular. E aí essas células vão metabolizar esse oxigênio. E ocorre a saída do CO2. Então veja que não tem um sistema circulatório aqui para carregar esse oxigênio e para carregar o CO2 também eliminado pelas células no processo metabólico. Então esse sistema aqui é o sistema traqueal para absorção de gás, oxigênio e eliminação do CO2. Tá? Aqui nós temos uns crustáceos, que aqui nós temos um sistema branquial, e aí o que vai acontecer? Ó? A água cheia de oxigênio dissolvido, né, vai passar pelas brânquias, e o sangue aqui, ó, que está circulando aqui nas brânquias, vai absorver esse gás oxigênio, né, e vai ocorrer a oxigenação ali daquele animal. E logo vai sair uma água aqui com menor concentração de oxigênio. Por que esse oxigênio é tão importante? Porque esse oxigênio tem que chegar na célula para que esse animal possa realizar a respiração aeróbica. E essa respiração é que vai produzir o ATP, que vai servir de energia para esse animal. Então, é muito importante que o animal realize essa respiração aeróbica para obtenção de energia. E para isso ele precisa do oxigênio. Então, nós temos aqui um processo de retirada de oxigênio da água. Tá? Continuando, nós temos um caso aqui que são os peixes. Então, veja aí, ó, né, a água entrando aqui pela boca do animal, passando aqui, ó, pelas brânquias, e nessa passagem da água pelas brânquias ocorre a retirada do oxigênio que está dissolvido na água. Então, a água entra rica em oxigênio, o O2 difunde-se da água para o sangue através de toda a extensão da lamela aqui da brânquia, né? E depois a água vai sair aqui pobre em oxigênio. Consequentemente, o sangue, né, que estava com pouco oxigênio, ele passa a ser um sangue oxigenado, porque ele recebeu o oxigênio que estava presente ali na água, que estava dissolvido na água. Então, tirou o peixe da água, essas brânquias desidratam e ele não consegue absorver o oxigênio, vai ficar sem oxigênio, consequentemente, morre, tá bem? No caso dos animais terrestres, aí nós já temos ali os vertebrados que caminharam para o sistema pulmonar, que é retirar o oxigênio que está dissolvido no ar, né? Então, no ar nós temos oxigênio dissolvido também. Esse oxigênio vai entrar no pulmão e vai ser absorvido pelos alvéolos para a corrente sanguínea. Então, veja que ali eu tenho anfíbio, depois répteis, depois aves e depois um mamífero que apresenta um sistema pulmonar ali bastante complexo, tá bem? Aqui o nosso sistema respiratório humano. Então, nós temos a cavidade nasal, o ar entra, né, pelas narinas. Nas narinas, nós temos aqui um tecido que é ciliado, que ajuda e que produz um muco e que ajuda ali na limpeza do ar e na eliminação de componentes ali que não são interessantes para o indivíduo. Então, nós já temos ali um sistema que vai filtrar esse ar vai passar
pela faringe, que nós falamos que a faringe faz parte do sistema digestório e do sistema respiratório, e, consequentemente, esse ar vai entrar aqui, ó, na laringe. Entrando na laringe, nós temos aqui a traqueia, um tubo aqui, a traqueia, os brônquios, né? A traqueia se divide em brônquios, e os bronquíolos. Lá nos bronquíolos, nas pontas do bronquíolos, vai ficando bem fininho, e ali que vai ocorrer a troca de oxigênio. O oxigênio vai passar para a corrente sanguínea, né? E o CO2 que está no sangue vai passar para o pulmão para que ocorra o processo de respiração. Esses brônquios são envolvidos aqui pelo pulmão, né? Então, nós temos aqui o pulmão, 2 pulmões, porque nós temos também 2 brônquios. Então, esse é o sistema que nós usamos aí para retirar o oxigênio e para fazer com que esse oxigênio chegue até a corrente sanguínea e nós vamos distribuir isso para as nossas células. Então, a aula de hoje, nós abordamos sistema digestório e sistema respiratório. Sistema digestório, né, vai digerir o alimento, transformar as moléculas grandes em moléculas menores para que essas moléculas sejam absorvidas e utilizadas pelas células, e o sistema respiratório vai capturar o oxigênio, porque nós estamos falando de seres aí que realizam respiração aeróbica, que é uma respiração eficiente, que é uma respiração que produz uma alta quantidade de ATP aí e que permite o desenvolvimento dos animais. Então, nessa disciplina, nós vamos estudar o sistema comparando, né? Nós vamos comparar os sistemas dos invertebrados até os sistemas mais complexos dos vertebrados. Então, nós vimos que nós saímos lá de um sistema digestório inicialmente por uma digestão intracelular, e essa digestão intracelular, depois nós temos um sistema digestório incompleto, um sistema digestório completo, mas que esse sistema vai ficando cada vez mais eficiente para capturar e para absorver, né, as moléculas oriundas ali da digestão daquele animal. E o sistema respiratório, da mesma forma, ele vai se tornando mais eficiente para absorver o oxigênio e fazer com que esse oxigênio chegue às nossas células. Lá na célula, nós vamos pegar esse oxigênio, mais o carboidrato que nós alimentamos e digerimos pelo sistema digestório, produzir CO2 e água e energia, né? Isso aí é o processo que vai dar energia para o funcionamento, para o metabolismo celular. Além disso, nós vamos absorver alimento também para a composição estrutural do indivíduo. Um abraço para vocês. Qualquer coisa, podem entrar em contato por e-mail. Fico à disposição.